As areias do Saara, ao longo dos séculos, engoliram animais, pessoas e cidades inteiras. Este é o maior deserto do mundo, e aqueles que tiveram o azar de se perder em suas infinitas planícies de areia, desapareciam para sempre. Sabe-se que, no mundo antigo, exércitos inteiros tentaram atravessar esse deserto, e depois disso nunca mais foram vistos por ninguém. Só agora, com a ajuda das tecnologias modernas, as pessoas começam a desvendar os mistérios do Saara, que são surpreendentemente numerosos. Olá, amigo, você está no canal Kirkir Top. Fortalezas perdidas. Os satélites permitiram que os pesquisadores olhassem sob as copas das selvas virgens e densas e penetrassem no coração dos desertos mais inóspitos. E tudo isso sem nem precisar sair da poltrona confortável. Em 2010, os satélites descobriram os restos de mais de 100 fortalezas pertencentes ao antigo povo Garamantes, na Líbia. A região foi bem mapeada durante a exploração de petróleo, quando representantes das companhias buscavam locais para perfuração. Assim, arqueólogos escanearam imagens de satélite em busca de sinais de paredes. Depois, os pesquisadores confirmaram pessoalmente que as construções foram erguidas pelos Garamantes. A expedição foi interrompida pela revolução na Líbia e a queda de Muammar Gaddafi. Na época do auge dos Garamantes, aproximadamente do 2º século a.C. até o 7º século depois de Cristo, o território onde eles viviam já era incrivelmente árido. Para cultivar a terra, eles construíram canais subterrâneos que levavam água de antigos reservatórios. Com a seca dessas fontes, os campos murcharam e o Saara enterrou sob a areia os restos da fortaleza e dos vilarejos. Meteoritos e crateras. A Terra sempre foi bombardeada por meteoritos vindos do espaço. A maioria deles queimava inofensivamente na atmosfera, não deixando nada além de um rastro de luz no céu. Outros chegavam à Terra e causavam um impacto verdadeiramente destrutivo. Como a maioria dessas catástrofes foi há muito tempo, as crateras dos impactos de meteoritos costumam ser ignoradas, pois a erosão ou o crescimento de plantas as escondem. Mesmo nos desertos ainda se vêem cicatrizes causadas por visitantes do espaço. Por exemplo, a cratera Camil, com 45 metros de largura, no sudoeste do Egito, é o local da queda de um meteorito de ferro há cerca de 5.000 anos. Fragmentos do meteorito Camil foram encontrados espalhados pela areia após o impacto violento. E essa não é uma descoberta isolada. Quase 1/5 de todos os meteoritos encontrados foi descoberto no Saara. Apenas as neves da Antártida são mais ricas em meteoritos antigos. Vidro do deserto da Líbia. Mesmo quando os restos dos meteoritos e suas crateras desaparecem após milênios, outros vestígios de colisões cósmicas podem permanecer. Cerca de 29 milhões de anos atrás, um meteorito caiu na Terra, liberando energia suficiente para derreter uma área bastante extensa do deserto da Líbia, transformando a areia em folhas finas de um vidro verde. A cratera da explosão não foi encontrada, mas ainda há muitos fragmentos de vidro do deserto, achados até em locais inesperados. Quando Howard Carter abriu a tumba de Tutankhamon, ele encontrou entre os tesouros um peitoral adornado com pedras preciosas, pertencente ao faraó morto. No centro dele havia um escaravelho sagrado, esculpido em vidro verde. Provavelmente os egípcios não faziam ideia da origem do vidro que usavam. Mas o interessante é que foi encontrado outro artefato feito de um material de outro mundo. Uma das adagas na tumba foi feita de ferro meteorítico. Pedras de Napta. Onde quer que se encontre água no deserto, sempre surge vida ao seu redor. Quando as pessoas viviam perto de Nabta Playa, no sul do Egito, entre 9 e 6 mil anos atrás, essa região sofria inundações anuais que resultavam na formação de um lago. Tribos neolíticas vieram para alimentar e dar água aos animais, sobrevivendo e desenvolvendo ali uma cultura única de sacrifícios. Arqueólogos encontraram restos de vacas, ovelhas e cabras em um sepultamento ritual. Cerca de 6.000 anos atrás, as pessoas em Napta ergueram grandes blocos de pedra em círculo. Os cientistas acreditam que esse círculo de pedras, que é 1.000 anos mais antigo que Stonehenge, é a mais antiga das estruturas astronômicas conhecidas. Ainda há debates sobre o que exatamente esse círculo indica, mas um pesquisador afirma que ele coincide com a posição do cinturão de Órion, como era visto há 6.000 anos. O deserto do Saara nem sempre existiu. Como o clima mudou ao longo de milhões de anos, as fronteiras das areias também mudaram. Cientistas que procuravam provas de água em Marte no passado focaram na história do Saara.
Pesquisas mostraram que, em certo momento, do Saara fluía um rio com a 12ª maior bacia hidrográfica do mundo. Vestígios do rio na Mauritânia surgiram após a descoberta de um cânion subaquático na costa, escavado pelo fluxo do rio. Depósitos fluviais foram achados em locais inesperados. A existência do rio perdido Tamanrasset foi confirmada por satélite. Os pesquisadores continuam buscando mais informações sobre o corpo d'água, que possivelmente secou há apenas 5.000 anos. Baleias. Não foram apenas os rios que desapareceram sob as areias do Saara. Ao longo de um período muito longo, o que antes era um oceano se tornou um dos lugares mais secos da Terra. Em Al-Ade al-Qitan, Egito, há evidências do antigo oceano Tétis, já extinto. Este lugar, conhecido como Vale das Baleias, é um dos melhores locais para encontrar fósseis de baleias. Os ancestrais das baleias modernas morreram no mar há 37 milhões de anos e foram cobertos por sedimentos. Quando a crosta terrestre se elevou, o antigo lar tornou-se terra firme. Hoje, paleontólogos estudam esqueletos de 15 metros e animais que conviviam com as baleias no mar. Próximo aos ossos das baleias acharam dentes de grandes tubarões. Matimosaurus rex. Os mares sempre foram o lar de monstros. Cerca de 120 milhões de anos atrás, o crocodilo de 9 metros Matimosaurus rex habitava o que hoje é o deserto do Saara. Matimosaurus rex é o maior crocodilo que já habitou os oceanos. A região onde essa criatura viveu era provavelmente uma enorme lagoa que se estendia até o oceano de Tétis. Lá, o Matimosaurus caçava tartarugas marinhas, peixes e provavelmente devorava cadáveres de criaturas maiores. Pode parecer irônico que tanta vida marinha tenha sido encontrada no Saara, mas na verdade, os paleontólogos fazem tantas descobertas lá justamente porque o deserto é extremamente hostil a qualquer forma de vida. Mesmo sem plantas ou solo, cientistas frequentemente fazem descobertas surpreendentes sob seus pés. Espinossauro. Continuando o tema das descobertas marinhas feitas no deserto, vale mencionar o espinossauro, o maior dinossauro carnívoro já descoberto pelos cientistas. Vivendo há 95 milhões de anos, o espinossauro, também conhecido como Spinosaurus aegyptiacus, tinha cerca de 7 metros de altura e 16 metros de comprimento, sendo maior do que o mais famoso Tiranossauro Rex. O espinossauro era bem diferente de seu concorrente mais famoso. Ele tinha uma enorme vela óssea saindo de suas costas e uma série de outras adaptações que deixavam os cientistas perplexos. Hoje, o espinossauro é considerado o único dinossauro semi-aquático conhecido. Como os ossos do espinossauro originalmente descoberto foram destruídos durante a Segunda Guerra Mundial, só em 2014, no Marrocos, conseguiram encontrar outros tipos de fósseis e os pesquisadores finalmente puderam estudar o espinossauro. Uma evidência de que o espinossauro vivia parcialmente na água é que suas pernas longas e achatadas eram adaptadas para nadar, e as narinas no alto do focinho permitiam que respirasse quase totalmente submerso. A visão da enorme vela se aproximando causava nos antigos habitantes dos mares um terror parecido ao que a barbatana de tubarão provoca hoje. Caça da Segunda Guerra Mundial, Curtiss P-40 Kitty Hawk. Em 28 de junho de 1942, o sargento Dennis Coppin voava em um avião danificado, o Kitty Hawk P-40, para uma base britânica no deserto para reparos. Em algum lugar no meio do caminho, ele desapareceu. Somente em 2012 os destroços do avião foram encontrados, quando um petroleiro os encontrou por acaso. O avião permaneceu praticamente intacto e foi levado para o Museu de El Alamein, onde foi restaurado. Curiosamente, nenhum vestígio de Dennis Coppin foi encontrado. O destino dele é mais um mistério guardado pelo Saara. Os esqueletos de Gobero. Paul Sirena já apareceu nesta lista, pois fez parte da equipe que encontrou fósseis de espinossauro em 2012. Durante uma viagem em busca de ossos de dinossauros, ele encontrou por acaso o maior cemitério humano do Saara. O sítio de Gobero, no Níger, foi habitado há cerca de 10.000 anos, e em certa época era coberto por uma vegetação exuberante. Restos de peixes, crocodilos e outros animais se misturavam a ossos humanos, e muitas descobertas surgiam diretamente da areia. Após 2 anos de escavações, foram encontrados cerca de 200 sepultamentos humanos, de 2 períodos diferentes, separados por mais de 1.000 anos. Esses vestígios foram deixados pelas culturas quifiana e teneriana. Adornos de ossos e pontas de flecha de osso foram encontrados ao lado de arpões que eram usados para caçar nas águas próximas. Vários sepultamentos eram incomuns. Uma pessoa foi enterrada com a cabeça em um pote,
e outra sobre restos de casco de tartaruga. Talvez nunca saibamos exatamente como essas pessoas viviam e morriam. O Saara insiste em não revelar todos os seus segredos. Este vídeo chegou ao fim, mas há muitos outros vídeos no canal que você pode assistir agora mesmo. Escolha o que mais gostar e inscreva-se no canal. Obrigado por assistirem, tchau a todos.